Muito bom dia a todos. Neste dia 15 de dezembro, estamos aqui reunidos aqui no Zoom para um webinar especial. O tema que vamos tratar hoje é sobre certificação de energia renovável, I-REC. Faz parte de um plano especial da CPFL Soluções Experts, tá? Para esse debate, nós temos aqui conosco alguns dos maiores especialistas no tema. Para quem não me conhece, meu nome é Adolfo Weiser, sou diretor da revista O Setor Elétrico e estamos hoje nessa parceria com a CPFL Soluções, na qual agradeço demais a confiança nesse trabalho. Muito bem, os especialistas que aqui estão presentes são Fernando Giacchini Lopes, que é diretor-presidente do Instituto TOTO. Muito obrigado, Fernando. Jorge Magalhães, diretor executivo Gema Capital Natural. Muito obrigado, Jorge. Para moderar esse trabalho, nós temos o amigo e especialista da revista O Setor Elétrico e também diretor da Bauer do Brasil, Daniel Bento. Também conosco, Marcelo de Matos, que é gerente comercial de mercado de energia da CPFL Soluções, a quem nesse momento eu passo a palavra, que vai dar continuidade, explicando um pouco mais sobre como acontecerá o evento, tempo e tudo mais. Eu fico por aqui assessorando vocês naquilo que for possível. Marcelo, obrigado por enquanto, a palavra é contigo. Bom webinar a todos. Obrigado, Adolfo. Bom dia a todos os participantes, Fernando, Jorge, Daniel. Saúdo a todos os participantes em nome da CPFL Soluções. Obrigado pela acolhida calorosa nessa manhã do dia 15 de dezembro. Como já apresentado pelo Adolfo, meu nome é Marcelo, gerente comercial na CPFL Soluções, e é um prazer novamente estarmos com vocês, com todos os participantes, fazendo mais um webinar CPFL Soluções Experts, em parceria com a revista do Setor Elétrico. A CPFL Soluções desenvolveu essa série de webinars, em verdade, para que os nossos clientes, os nossos participantes, pudessem ter novamente a oportunidade, mesmo em tempos de distanciamento social, mas para que a gente pudesse se manter atualizado em relação a assuntos que são de grande complexidade e que fazem, por si só, necessidade de nós tratarmos mesmo à distância, ou seja, principalmente quando a gente traz grandes especialistas, especialistas de mercado, e para tratar de um tema nessa manhã que nos é tão caro dentro da CPFL, que é a preocupação genuína com as questões de sustentabilidade e o compromisso socioambiental. Então, hoje nós trataremos aí da certificação internacional de energias renováveis, também denominados RECs ou I-RECs, International, E todos os mais de 13 mil colaboradores da CPFL, do grupo CPFL, a gente sabe que sustentabilidade é um valor inegociável dentro da nossa companhia. São 108 anos de Brasil, 4,3 gigas de geração, sendo dessa geração 98% de fontes renováveis, um compromisso genuíno que nós temos em relação às causas socioambientais. Vale destacar uma área imensa aqui dentro da companhia que trata do tema de sustentabilidade com muito carinho, com muita responsabilidade. Hoje, CPFL Renováveis já incorporada 100% ao portfólio CPFL Brasil, ao grupo CPFL Energia. Então, mais essa nossa força que passa a ser um destaque para a nossa sociedade. Somos líderes nacionais de comercialização de energia incentivada, mantemos um plano de sustentabilidade com mais de 15 compromissos públicos. Então, novamente, reforçando, são temas que reforçam quão caro esse tema é para a CPFL. E o orgulho de, novamente, estarmos figurando no Índice de Sustentabilidade Empresarial, na ISE B3, que também nos destaca como uma das empresas listadas aí com compromisso e responsabilidade de
atender, né, e desenvolver a sustentabilidade da nossa sociedade. E para que a gente possa ter um melhor aproveitamento, então, do nosso webinar dessa manhã, eu vou passar aqui algumas informações. Primeiro, todos já observaram, o microfone e o vídeo estão e permanecerão silenciados ao longo de todo o nosso debate. Se tiverem alguma dúvida, como já adiantado pelo próprio Adolfo, por favor, utilizem o botão Q&A, Questions and Answers, que está na parte inferior direita do Zoom de vocês. Nosso evento tem uma previsão de duração entre 1h30 e 1h45, então nós gostaríamos que todos ficassem conosco até o final, né, onde a gente vai fazer um debate com perguntas e respostas para efetivamente aprofundar mais o tema, quanto a gente puder dentro do nosso tema. E, novamente, em nome da CPFL, agradecer a Revista Setor Elétrico, presença do Fernando Lopes, né, um árduo defensor aí dos I-RECs de longa data, o Jorge, grande conhecedor, né, das questões de sustentabilidade, Daniel, né, diretor executivo da Bauer do Brasil, que agora eu passo a palavra, que vai ser o nosso moderador. A todos um ótimo evento e obrigado antecipadamente pela participação. Marcelo, muito obrigado, CPFL, a revista, obrigado ao Fernando, obrigado ao Jorge, obrigado a vocês que disponibilizaram esse tempo aqui para assistir, para entender melhor o que é essa certificação, né? Esse ano eu tive o privilégio de escrever um fascículo sobre a transição energética na revista O Setor Elétrico. E eu fechei agora a gente mandou para a editora aí o último fascículo. E o que é isso, né? O que é essa transição energética que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que é sustentada pelo 3Ds, descarbonização, descentralização e digitalização. Isso é o que está acontecendo, a gente está no meio disso. E por que então, e esse tema de hoje? Esse tema de hoje tem tudo a ver, está em consonância perfeitamente com o que a gente vive. Ele vai falar de blockchain, vai falar de outras coisas aqui que valida uma energia renovável. O mundo está mudando. Seja bem-vindo nessa nova era. Para isso, trouxemos aqui especialistas top, que conhece muito desse assunto, para que você aí tire as suas dúvidas, aprenda do jeito que eu vou fazer aqui. Estou com o meu papel, estou com a minha caneta aqui, anotando tudo que esses caras estão falando, para eu entender melhor esse novo mecanismo. Não é tão novo, né, Fernando? Já faz alguns anos aí que a batalha de você, da Elga, do Charles, eu ando acompanhando vocês aí, uma batalha dura, mas que eu entendo que está mudando bastante. Agora com as comercializadoras, né, Fernando, integrando todo esse, participando mais ativamente, a tendência é crescer e crescer muito. Então, muito obrigado, sejam muito bem-vindos. E vamos lá, eu vou cutucar, fazer algumas perguntas. Por favor, mande perguntas aqui para nós. Vamos aproveitar esse pessoal todo aqui. Fernando, é com você, por favor. Muito bom. Acredito que eu agradeço as palavras. Eu agradeço a CPFL, ao pessoal da revista. Vamos abordar hoje a questão dos RECs e procurar tirar todas as dúvidas de vocês. Acredito que agora o Jorge vai dar um embasamento teórico, né? E em seguida eu entro na prática do certificado. Vamos lá, Jorge, a bola é tua. Obrigado, Fernando. Obrigado, Daniel. Obrigado pelo convite, Marcelo e todo o time CPFL. É sempre um prazer estar com vocês. Meu papel aqui é ser um pouco de levantador do vôlei, né? Eu quero deixar as bolas na medida para Fernando e Marcelo e Daniel cortarem aí e trazerem exemplos práticos. Então, na minha fala aqui, vai ser bem curta, mas o combinado é só trazer um pouco, primeiro, de contexto, em termos de por que a gente está falando disso, de energia renovável sob a ótica de mudança do clima, de energia, na verdade, sob a ótica de mudança do clima, e como, um pouco do como tem se feito, ou como tem se aproximado essas duas dimensões, e aí deixar
na medida para Fernando trazer o exemplo prático do IREC. Bom, sem mais delongas aqui, para a gente ter mais tempo aqui para trocar ideias, só também para aos que não me conhecem, eu atualmente sou consultor, tenho apoiado algumas empresas na definição de estratégias empresariais, tanto na agenda de clima quanto de sustentabilidade mais amplo, mas eu tenho um passado, um pano de fundo, liderando o Programa Brasileiro de GHG Protocol e a Plataforma Empresas pelo Clima, que são duas iniciativas que têm apoiado o setor privado aí no avanço na agenda climática. Qual que é o problema aqui? Eu vou trabalhar, talvez, esse conteúdo em três dimensões. Primeiro o problema, depois a causa e depois uma parte da solução que a gente vai, eventualmente, a gente conseguiria endereçar essa história toda a partir disso. Então, por que a gente está falando, na verdade, de emissões de gás de efeito estufa relacionadas à geração de energia? Porque a gente tem um problema mais sério por trás, que são as mudanças do clima. Mudanças climáticas, basicamente, e pensando já um recorte aqui para o setor elétrico, quando as mudanças do clima alteram os padrões meteorológicos, e eu estou falando basicamente de regime de chuvas e períodos de estiagem, isso tem um impacto importante, não só no sentido de capacidade de geração e de valor, quanto também na incidência desses impactos enquanto geradores de perdas para o próprio setor elétrico, né? Além desses dois impactos que são mais, talvez, triviais, quando a gente pensa em mudança do clima, né? A gente tem também alguns eventos que a gente chama de eventos climáticos extremos, que a gente está falando de tempestades, algumas coisas assim, e um outro grande grupo de impactos das mudanças do clima que tem a ver com derretimento de geleira. Para nós, eu estou aqui em São Paulo, e isso tem pouco impacto, porque a gente está a 800 metros acima do nível do mar, mas o Brasil tem uma zona costeira muito populada e muito importante para a geração de PIB e de outros indicadores econômicos, e um aumento do nível do mar tende a impactar as operações nessa zona costeira. Mas o ponto aqui, e aí acho que se tivesse que resumir em um tweet aqui, qual que é o principal impacto da mudança do clima sobre os negócios, principalmente sobre o setor elétrico, eu enxergaria, e aí o que eu estou trazendo aqui é muito baseado na ciência que é produzida em relação ao clima, então eu evito um pouco usar o achismo e confiar nas bases científicas. Se tivesse que resumir o perigo que vem da mudança do clima para o setor privado, a gente poderia entender que a mudança do clima ela tende a aumentar a magnitude dos eventos climáticos, ou seja, aquela chuva que acontecia a cada 3, cada 5, a cada 20 anos, ela tende a acontecer em períodos mais curtos. Então, se a gente pegar um caso aqui da seca no sudeste de São Paulo, que aconteceu em 2014 até 2016, o levantamento, o monitoramento de períodos de estiagem mostrava que a gente não teve uma seca daquela em 80 anos. E aí, os cientistas dizem para a gente que a magnitude dos eventos climáticos extremos tende a aumentar à medida, e aí a segunda parte do tweet à medida que o intervalo de ocorrência desses eventos climáticos extremos diminui. Ou seja, a mudança do clima para a gente vai aumentar a magnitude ou a força dos impactos climáticos e vai diminuir a ocorrência desses impactos climáticos extremos. Isso é muito ruim se a gente pensar do ponto de vista do planejamento, e principalmente o planejamento energético, porque é um planejamento de longo prazo, essencialmente. Então, os empreendimentos de energia, eles precisam de um prazo maior e eles têm uma vida útil maior. E quando a gente começa a entender que os eventos climáticos, eles tendem a se interpolar ou tendem a encurtar a sua ocorrência, isso demanda que a gente reveja o nosso planejamento em termos de gestão de ativos, mas também em termos de emissão de gás de efeito estufa, porque a gente quer evitar essa história toda, né? Então, isso aqui é o problema. O problema é evento climático como decorrência das mudanças do clima. E aí, se a gente for pensar, de fato, o que já está acontecendo, isso aqui eu estou trazendo um mapa de uma resseguradora, se a gente enxergar aqui a crise hídrica que aconteceu no Brasil, que eu acabei de mencionar para vocês, em 2014, que foi até 2016, essa crise hídrica entre perdas produtivas, então empresas que não conseguiram operar porque não tinham água disponível, entre ações de remediação, o governo aqui de São Paulo tendo que investir para coletar água de volume morto, ou então para transpor bacia do Paraíba do Sul, lá no Rio de Janeiro, entre todas as perdas que foram decorrentes desse evento climático extremo,
a gente consegue, essa resseguradora orçou isso da ordem de 5 bilhões de dólares em um ano. Ou seja, em 2014, a gente perdeu 5 bilhões de dólares de PIB por conta de um evento climático extremo. Então, aqui já está, para mim, muito evidente o porquê olhar para a mudança do clima, o porquê tentar evitar a mudança do clima, seja se não do ponto de vista ambiental, mas sim do ponto de vista financeiro, porque isso aqui gera perda para as organizações. Bom, mas aquele é o problema. O que causa, de fato, a mudança do clima? Emissão de gás de efeito estufa. Ponto. Aqui a gente pode ver que a gente tem concentração de CO2, que é o famoso dióxido de carbono, mas CO2 é o gás que é mais emitido, o gás de efeito estufa que é mais emitido, existem outros, mas a gente vê que existe uma ciclicidade, se a gente pegar os últimos 400 mil anos. Porém, desde a Revolução Industrial aqui, esse gráfico está muito dilatado, né? Então vocês não enxergam exatamente o ponto, mas a gente tem desde a Revolução Industrial, quando a gente começou a usar muito combustível fóssil no mundo para substituir trabalho humano, a gente tem um crescimento de concentração desse gás de efeito estufa na atmosfera. Tá? E aí, se a gente está hoje em 400 partes por milhão, ou seja, se eu pegar 1 milhão de moléculas da atmosfera, 450 são CO2. O problema é que se a gente chegar em 450, 400 são CO2, 450, a ciência nos diz de novo que a gente consegue limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius, isso é seguro para a operação humana global. Ponto. O problema é que a gente já está bateu esse ano 412 partes por milhão e a gente está crescendo isso numa taxa de 2, vamos arredondar para 2 para facilitar as contas aqui. Ou seja, a gente tem que ir até o final do século, chegar em 450 partes por milhão, estamos em 410, vamos arredondar também, ou seja, temos 40 de orçamento de CO2 na atmosfera. E a gente está andando numa taxa de 2 por ano, em 20 anos a gente vai chegar nesse 450, quando a gente deveria ter esse limite até 2100. Ou seja, o problema é grande e a causa está bem conhecida. E se a gente for olhar o que já está medido, então parar de olhar para frente, olhar para trás, a gente já vê que o aumento da temperatura na Terra, em algumas regiões, como no caso aqui do Brasil, já atingiu mais de 1 grau e meio, eventualmente até 2 graus em alguns lugares. Fato é que a gente ainda tem mais um pouco de emissão para colocar na atmosfera, se quiser chegar naquele 450, e isso tende a aumentar mais ainda a temperatura aqui. E a temperatura é só um dos vetores. Eu me prenderia, para fazer uma análise mais estruturada, naqueles impactos climáticos que a gente trabalhou antecipadamente ali, 2 slides atrás. Tá, então está construído problema e causa, mas como que a gente resolve essa história? Uma parte da solução vem através da gestão de emissões. Ou seja, eu vou olhar para emissão de gás de efeito estufa e vou tentar gerenciar isso num nível adequado. E aí, o primeiro passo para qualquer ação de gestão de emissões é fazer inventário de gás de efeito estufa. E esse aqui é um grande porquê que a gente faz, porque a gente vai falar do que a gente vai falar hoje. Primeiro, inventário é como um inventário de qualquer coisa. Ele é um diagnóstico, ele é um levantamento. Nesse caso, a gente está falando de um impacto climático, de um agente, no nosso caso, uma organização, numa medida de tempo. Então, inventários de gases de efeito estufa vão dar para vocês como estão as emissões de gás de efeito estufa de uma organização num determinado ano. E aí a Ana fala 1 de janeiro, 31 de dezembro, tá? E constitui, na verdade, o inventário o primeiro passo para a gente avançar em termos de gestão e de redução. Se a gente não gerenciar, a gente não consegue melhorar essa história. E aí, para fazer inventários no Brasil não, no mundo, existe o que a gente chama de GHG Protocol. GHG vem de Greenhouse Gases, de gás de efeito estufa em inglês. Então, é o protocolo de gás de efeito estufa. No mundo, esse método, esse framework para se fazer inventários, já existe desde 98. Desculpem. Desde 98, internacionalmente, isso originou depois normas ISO que vieram padronizar isso de uma maneira mais formal. E no Brasil, o GHG Protocol já existe desde 2008, com mais de 140 empresas aí, e representando algo como 15% do consumo energético, do consumo elétrico nacional. Em 2015, a gente tem o lançamento do escopo 2, de um guia para trabalhar a questão de contabilização de emissões associadas à energia, mas isso aqui eu só coloquei a título da gente entender o panorama como um todo. GHG Protocol no mundo acaba sendo o método mais usado, então isso aqui é só para também dar uma noção de escala para vocês. E o que importa para a gente, se a gente pegar todos os documentos ou os guias e orientações
para se fazer inventário, a gente tem lá um guia que é mais genérico, ele é intersetorial, alguns guias setoriais para a cadeia de valor e para a agricultura, mas o que importa para a gente aqui é uma combinação desse guia intersetorial com esses dois guias aqui que vão falar especificamente da questão energética, tá? Esses guias, eles estão, um deles está em inglês, que é esse escopo 2, e essa nota técnica está em português, foi feita pelo GHG Protocol. Então, sugiro também, quem tiver interesse, partir para a leitura disso para conseguir começar a tatear esses assuntos. Como que os inventários organizam emissões de gás de efeito estufa? Basicamente, separa-se em 3 caixinhas, que a gente chama de escopo. E aí tem lá emissões diretas, que são das operações da companhia, que a gente chama de escopo 1. O nosso foco, que é emissões indiretas relacionadas à compra de energia, seja energia elétrica, energia térmica. Por que isso é indireto? Porque ligar ou desligar uma lâmpada aqui onde eu estou não emite gás de efeito estufa. Quem emitiu gás de efeito estufa foi quem gerou energia para a gente consumir. Então, a gente trabalha isso de uma maneira diferente do que a gente trabalharia emissões diretas. E aí, todas as outras emissões relacionadas à cadeia de valor estão no escopo 3, outra caixinha também. Mas o nosso foco aqui é um olhar para o que os inventários classificam como emissões de escopo 2. Basicamente, existem 2 formas das empresas relatarem emissões de escopo 2. A primeira delas é o que se denomina como abordagem de localização. A segunda é o que se denomina como abordagem de escolha de compra. Isso é recente, isso foi adotado em 2015 no mundo, mas no Brasil em 2017, 2018, se eu não me engano. Qual que é a diferença grande entre as duas e por que a gente vai falar de I-REC? Está respondido aqui nesse slide. A primeira diferença é que, quando eu olho para uma abordagem de localização, se os inventários também, o método tem um zelo por evitar dupla contagem, eu vou pegar qual que é a emissão média para se gerar energia num eventual grid. Então, lá fora, isso pode fazer mais sentido, porque você pode ter grid regional, mas aqui no Brasil a gente tem o Sistema Interligado Nacional. É um grid só, eventualmente tem os sistemas isolados ali na região norte, mas maior parte do Brasil está no Sistema Interligado Nacional. Eu vou pegar quanto foi gerado de energia no Sistema Interligado Nacional e vou pegar qual foi a emissão associada a essa geração de energia. Divido um pelo outro, eu tenho lá gás de efeito estufa por megawatt-hora. O problema, isso é bom porque evita dupla contagem. Se todo mundo usar esse padrão, a gente tem lá as emissões todas endereçadas para quem consumiu energia. O problema é que, se eu escolho adquirir uma energia no Mercado Livre, por exemplo, ou priorizar uma energia renovável, no caso que o Marcelo mencionou, uma energia incentivada, eu não consigo demonstrar o benefício ambiental que vem com aquela energia. Então, estou comprando uma energia renovável, 0 emissões, mas estou ainda assim utilizando um fator de emissão do Sistema Interligado Nacional. Por isso, se criou essa segunda abordagem, que chama abordagem de escolha de compra, ou em inglês, market-based, que ela está relacionada ao fator de emissão. O fator de emissão é essa relação entre gás de efeito estufa e megawatt-hora, ao fator de emissão de cada fonte. Então, as empresas que escolhem relatar suas emissões a partir da abordagem de escolha de compra, elas conseguem utilizar um fator de emissão específico do que elas estão comprando. Então, independente se o grid brasileiro tem um fator de emissão médio, no caso da abordagem de escolha de compra, eu posso utilizar o meu fator de emissão, que é, sei lá, de geração térmica biomassa, bagaço de cana, ou eólica, ou solar, que é 0. Então, eu posso trabalhar melhor essa rastreabilidade. Só que, obviamente, eu tenho que conseguir comprovar, né, que eu estou comprando energia e que a minha energia vem de uma fonte de emissão. E como que o GHG Protocol criou alguns mecanismos, alguns instrumentos para garantir a qualidade dessa informação, ou seja, para garantir que a energia é aquilo que eu estou relatando. Basicamente, a gente tem 2 mecanismos vigentes no Brasil. O primeiro, certificado de energia renovável. Então, se eu adquirir um REC, um certificado de energia renovável, que corresponde ao atributo ambiental de 1 megawatt-hora, a partir de fontes renováveis, eu já digo ali que o meu fator de emissão está embutido no REC, eu consigo comprovar, ó, isso aqui veio de eólica, isso aqui veio de solar. Segunda opção, como já existiam muitas empresas que tinham contratos de compra de energia que já estavam priorizando renováveis e esses contratos eram de longo prazo, o GHG Protocol aqui no Brasil e no mundo também isso é feito, mas em menor escala por conta dos grids regionais, mas aqui no Brasil a gente também utiliza os contratos de compra e venda de energia para comprovar a origem da energia. Ou seja, eu posso pegar meu PPA
e com alguns instrumentos que comprovem alguns critérios de qualidade, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, eu consigo dizer que a minha energia veio daquela fonte e eu vou usar aquele fator de emissão para o meu escopo 2, tá? Então, basicamente, a gente tem duas formas de garantir garantir a origem e a rastreabilidade da energia para a abordagem de escolha de compra nos inventários, tá? São essas duas. Futuramente, eventualmente, as distribuidoras de energia podem começar a desenvolver seus próprios fatores de emissão. Então, as distribuidoras, quando atuam em parceria com as comercializadoras, podem ir reunindo informações sobre as fontes de geração de energia que estão entregando energia para ela, vai lá, mesmo o consumidor cativo consegue ter lá um fator de emissão médio daquela distribuidora, e aí ele pode usar isso de maneira mais adequada, já que os cativos não podem ascender, apesar da flexibilização que está acontecendo agora, algumas classes de consumidores ainda não vão ter acesso ao ACL de maneira ampla, né? Então não vão poder escolher a fonte de energia. Tá? Mas basicamente isso aqui é para futuro. O que está vigente no Brasil hoje são essas duas formas de comprovar origem. E aí, já falando de REC especificamente e encaminhando aqui já para o final da minha fala, para a gente entender como funciona um instrumento de REC ou certificado de energia renovável, a gente precisa conceitualmente entender que existem agora duas coisas para isso funcionar. Primeiro, a energia, especificamente falando, né, a energia material ali, e o atributo ambiental dessa energia. E essas duas coisas, para o REC funcionar, elas têm que ser separadas. Por quê? É a mesma lógica de crédito de carbono. Você cria um ativo ambiental que é descolado do produto ali, e esse ativo ele pode ser comercializado. Então, no caso, eu posso vender a minha energia para um ator específico, só que ela ir sem o atributo de sustentabilidade, o atributo ambiental, que seria a baixa emissão ou a renovabilidade da sua geração, enquanto eu vendo isso aqui para outro ator. Ao mesmo tempo, eu posso comprar energia de uma média sem saber a origem dessa energia e adquirir o certificado de energia renovável para limpar essa energia, porque o que importa é que aquela emissão evitada, ou então aquele fator de emissão associado a uma unidade de energia, 1 megawatt-hora, ele só vai ser utilizado uma vez por um ator. Então, quando a gente separa isso e a gente cria esse mecanismo de REC, a gente está garantindo que, independente da energia que eu estou consumindo aqui onde eu estou, se eu tiver um certificado de energia renovável, eu garanto que aquela unidade de energia ela é apropriada por mim e acabou, ninguém mais se utiliza dela. Não tem dupla contagem aí, tá? Então, essa separação é importante para a gente compreender o funcionamento de REC. E aí, independente de utilizar um mecanismo de REC ou utilizar um contrato de compra e venda de energia para garantir a origem ou para comprovar a origem da minha energia, basicamente, em ambos os casos, eu vou ter que comprovar 4 que a gente chama de critérios de qualidade. Primeiro, eu vou ter que comprovar, obviamente, a origem da energia. Eu vou ter que comprovar que ela veio de onde ela veio e que ela é rastreável na sua cadeia de valor. Isso coloca um empecilho grande, no caso de contratos, no ponto de vista da CCE, porque ali, o último dado que eu tenho, e já faz uns 2 anos talvez, é que, na média, uma unidade de energia ela passa por uns 2 ou 3 loopings entre comercializadoras até que ela chegue no consumidor final. E aí a rastreabilidade tem que acompanhar esses loopings. Então, comercializadoras comercializando com comercializadoras. Quando a gente está falando de REC, como a gente separou o atributo da energia, fica mais fácil. Ele é rastreável e o Fernando vai falar melhor disso. Mas rastreabilidade é o primeiro e talvez o critério mais trivial que a gente pense. Segundo, eu tenho que garantir que o atributo da energia renovável ele é exclusivo e ele é aposentável. Ou seja, se eu estou utilizando esse atributo, ninguém mais vai utilizar. E quando eu utilizar, eu só utilizo uma vez. Eu vou aposentar ele, eu vou tirar ele do mercado. Tá? Então, esse é o segundo critério de qualidade para conseguir utilizar uma fonte de energia específica na abordagem de escolha de compra. O terceiro, temporalidade. Para o GHG Protocol aqui no Brasil, você tem que gerar o atributo da energia no mesmo ano do inventário. Ou seja, se eu estou trabalhando com o inventário de 2019, eu tenho que pegar uma energia que foi renovável, que foi gerada em 2019.
E o quarto é o limite geográfico. Então, com o intuito de incentivar o mercado de energia renovável no Brasil, o GHG Protocol adotou que só vão ser aceitos atributos ambientais de energia gerada no país. Então, conseguindo comprovar esses 4 critérios de qualidade, uma empresa que está fazendo seu inventário consegue utilizar a abordagem de escolha de compra e usar um fator de emissão específico para o escopo 2 dela, para a fonte de energia que abasteceu suas operações. Então, isso aqui é a grande figura do porquê e do como está se trabalhando RECs e energia renovável nos inventários. Então, por um lado, a demanda por esse tipo de informação e esse tipo de energia tende a aumentar, porque as empresas estão fazendo inventários, as empresas que fazem inventários que não geram suas energias, elas estão fazendo inventários, estão demandando, querem diminuir suas emissões de escopo 2, e uma forma de diminuir a emissão de escopo 2 é indo para a abordagem de escolha de compra e escolhendo energia renovável. Então, a demanda já está se movimentando e a tendência é que, com regulações e com as metas que o Brasil tem de redução de emissões, essas empresas sejam cada vez mais pressionadas a reduzirem suas emissões. Por outro lado, a oferta já está bem estruturada do ponto de vista de REC e tem ainda esse instrumento em caráter transitório, que seriam os PPAs, para ligar as duas pontas, principalmente de contratos que já estão vigentes. Então, essas duas coisas se encontram e a gente consegue, ao mesmo tempo que reduzir emissões associadas à energia, fomentar no setor elétrico uma atratividade maior, talvez, de fontes de energia renovável, porque tanto os RECs quanto os atributos que são comercializados através de PPAs constituem uma nova fonte de receita. Vamos combinar aqui, obviamente, acessória, porque isso aqui é uma partezinha só da história, mas uma nova fonte de receita para as gerações de energia renovável. Tá? Então, isso aqui é a grande figura, como que os inventários olham para a questão de energias renováveis, e agora eu deixo a bola pingando aí para o Fernando trazer como que o REC tem sido implementado e como que está se organizando esse ambiente no Brasil, que já tem bastante aderência e cada vez mais atores indo atrás disso. Muito bom, obrigado, Jorge. Esse foi uma visão geral sobre o porquê dos instrumentos de rastreabilidade de energia. Então, eu vou passar aqui para vocês dizer como que se faz isso. E, apesar da complexidade do assunto, nós conseguimos fazer algo muito, muito, muito simples aqui no Brasil, que não é simples porque é o Brasil, que nós aprendemos isso com o que já vem sendo feito na Europa e nos Estados Unidos há algum tempo. Nós criamos o Programa Brasileiro de Certificação de Energia Renovável. Ele foi criado pelos fundadores, que foram a Beólica e a Abragel, e CPFL é sócia dessas associações, associada, e nós temos também como apoiadores a Biogás, a Bracel, que é o pessoal de comercialização, a própria CCE, e agora o pessoal que trabalha com a geração de energia a partir de resíduos sólidos, que é a ABREM. Como é que funciona o sistema de certificados? Nós temos, no Brasil e em todo mundo, né, você tem as fontes injetando energia no sistema. Então, cada um de nós, em cada lugar do país aqui, nós estamos sendo abastecidos por um mix de energia, que é um pouquinho de energia não renovável, energia fóssil, e energias renováveis. Então, provavelmente, quem está mais próximo do Sudeste está sendo abastecido por um pouquinho, bastante energia hídrica, de Itaipu, um pouco de energia nuclear, que vem lá de Angra dos Reis. Nos períodos de pico, aqui no Sul, nós somos abastecidos também por um pouquinho das eólicas, que são desviadas lá do Nordeste. E isso é dinâmico, quem opera isso é o Operador Nacional do Sistema. Então, é impossível a gente rastrear o elétron que está chegando no nosso computador agora, todo mundo que está fazendo webinar. Então, qual foi a solução adotada no Brasil, no mundo e aqui no Brasil? Nós fazemos o seguinte, a gente registra as usinas aptas a gerar os RECs,
Então, a usina ela tem que fazer um registro conosco, com o centralizador, o Instituto Totem é um emissor local, o centralizador é o cartório dos certificados, e nós fazemos o quê? Cada megawatt-hora dessas usinas, a gente coloca num livro, como se a gente colocasse num livro, um livro de registros. Então, cada megawatt-hora a gente vai registrando num livro. E guarda este livro. Os consumidores, aqui do lado direito da figura, eles estão demandando energia elétrica, estão demandando os elétrons, que não são verdes, nem são cinzas, são misturados. Então, do lado de cá, a gente tem uma energia misturada. No Brasil, 80% é verde, mas a gente, principalmente nos últimos tempos, né, bandeira vermelha, a gente tem tido muitas térmicas ligadas, porque o nível dos reservatórios estão mais baixos. Então, a matriz elétrica brasileira provavelmente esse ano vai ser um pouco mais suja do que a do ano passado. As empresas aqui do lado direito estão puxando. Então, qual que é o esquema do REC? As empresas adquirem os ativos ambientais diretamente dos geradores e, à medida que uma empresa aqui do lado direito alega o uso de um REC, a gente anota no nome dela aqui do lado direito e debita naquele nosso livro do lado esquerdo. E a gente faz um sistema chamado de book and claim. Né? De um lado a gente registra e de outro lado são feitas as alegações. Por que precisa de um emissor local, um centralizador, um cartório? Né? É o mesmo conceito de um cartório de registro de imóveis. Como é que você faz, por exemplo, para não dar sua casa em garantia para 2, 3 ou 4 compradores diferentes ou para 2 ou 3 bancos diferentes? Existe um sistema centralizado onde você vai registrar a hipoteca do seu imóvel lá no cartório. Então, se alguém se algum banco for alegar aquela residência em garantia, aquele imóvel em garantia, vai olhar lá e falar, não, isso aqui já foi usado por alguém. É o que o Instituto Totem faz. Nós fazemos a centralização desse sistema para evitar o quê? A falsa geração, ou seja, a gente checa se aqueles megawatt-horas de fato foram gerados, a gente tem um sistema de checagem, geração indevida e também dupla contagem, dupla contabilização. Ou seja, aquele atributo ambiental só vai para uma empresa. Ele foi de fato gerado numa geração de energia renovável e só uma empresa está alegando aquele megawatt-hora. Então, essa é a função do gerador local, do emissor local. O que a gente tem aqui no Brasil é o que tem, por exemplo, na Europa. Na Europa, cada país tem um emissor local. O Programa Brasileiro de RECs, ele surgiu em 2014. Então, lá naquela época, a gente tinha 4 usinas registradas, era um parque eólico e 3 hídricos. Foi crescendo ao longo do tempo. Hoje a gente tem por volta de 150 usinas registradas aptas a emitir os RECs. E, posição de novembro desse ano, nós estamos aí beirando 4 milhões de RECs emitidos. A gente deve fechar esse ano perto de 5 milhões de megawatt-hora de energia alocada, de energia reclamada por consumidores. Isso significa relativamente um valor baixo para o Brasil. Para vocês terem uma ideia, na Europa, o movimento de certificados de energia movimenta na ordem de 500 a 600 milhões de RECs. Então, aqui nós estamos falando de 5 milhões, lá nós estamos falando de 500 milhões. Se bem que lá existe um componente grande, que é um componente regulatório. Então, a Europa tem metas de geração e consumo de energia renovável, coisa que aqui no Brasil não existe. Então, o nosso mercado é 100% voluntário. O REC é aceito em 70 países no mundo. Essa aqui é uma posição de uns 3 meses atrás, então provavelmente deve ser um pouquinho mais hoje. Então, países, empresas americanas, empresas europeias aceitam o REC e países também geram RECs. Então, Brasil, Índia, Rússia, China, África do Sul são países que emitem RECs. Os IRECs, International REC Standards. Esse é um padrão internacional. Para fazer mais simples, é o seguinte, é a ISO 9000 do REC. Então, se você quer emitir REC de uma maneira confiável, use esse padrão chamado de
I-REC. Para finalizar e entrar nas perguntas, quem que hoje compra RECs, né? Quais são os demandantes de RECs, né? As empresas participantes do ISE, do B3, por exemplo, a CPFL, né, que foi falado agora, né, que continua no Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, essas empresas, para demonstrar o consumo de energia renovável, elas adquirem RECs. Mesma coisa, as empresas que usam o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York. Nós temos, hoje, por volta de 150 empresas que reportam emissões pela plataforma do protocolo GHG, que o Jorge comentou. Essas empresas representam cerca de 12%, 15% do consumo de energia empresarial. Então, essas empresas também adquirem RECs, não as 140, mas algumas delas, boa parte delas. E tem uma iniciativa chamada RE100, que é um grupo de empresas internacionais que se comprometeram com o consumo de energia renovável. Aí a gente pode citar todos os gigantes das Big Techs, né? Google, Facebook, montadora, General Motors, Toyota, Walmart, empresas do setor financeiro, grandes empresas multinacionais, elas, para demonstrar os seus compromissos de aquisição de energia renovável no mundo, elas, além de comprarem energia renovável, elas também adquirem os certificados, os RECs. E para finalizar, trago aqui algumas notícias aqui. Quem quiser pode usar o QR Code aí para ver as notícias completas. Então, por exemplo, Bradesco compra certificados de energia renovável. Essa notícia saiu agora no finalzinho de novembro. O Itaú também, 100% renovável com compra de RECs. Aqui eu não tenho a data da notícia, mas foi no meio do ano. Vestas neutraliza emissões de CO2 em 2020. A Vestas é o grande fabricante de aerogeradores, né, para energia eólica. Então, ela usou os RECs. E a Vivo é 100% renovável de energia elétrica já em 2018, então é um compromisso mais antigo. Então, é uma empresa também 100% renovável, utilizando os RECs. O instrumento é muito simples. A CPFL é um participante desse mercado, tem usinas registradas e comercializa RECs. Então, caso as empresas aqui que desejam adquirir energia renovável com RECs, CPFL pode ser consultado e o processo é muito, muito simples, né? Não é um processo complicado, a gente vai explicar para vocês como é que funciona. Tá bom? Então, eu passo a bola aí para o Marcelo, para o Daniel, para passar para o segundo bloco. Valeu. Legal, Fernando, muito obrigado. Jorge, muito obrigado aí pelas explicações. Bem, vamos agora para o segundo bloco. O primeiro bloco, como vocês viram, as explicações do Jorge, as explicações do Fernando. Agora vamos para umas rodadas de perguntas para cada especialista, ok? Marcelo, que gostaria de começar com você. Qual é o nível de preocupação e maturidade de empresas que compram RECs em relação aos aspectos ambientais? Por gentileza. Daniel, tentar separar a tua pergunta, então, em duas, né? Você falou de preocupação e de maturidade. Vamos começar pelo final. As empresas que têm nos procurado nesse momento, entra muito nesse último slide que o Fernando apareceu, ou seja, as empresas, geralmente multinacionais, com essa eminente necessidade de atendimento de protocolos ou exigências internacionais. Ele citou ali o GHG, empresas que estão listadas em bolsas com ISE B3, as outras com RE100, enfim. Mas a iminente preocupação dessas empresas, e aí a gente está falando de indústrias, de comércio, de shopping center e de marcas, né? Ou seja, uma empresa sempre tem uma marca ligada muito forte, onde tem um produto agregado, tem colaboradores agregados à cultura dessa marca. Essa cultura já começa a ficar irrigada não só nos colaboradores dessas empresas, mas também em todo o seu boarding executivo. Ou seja, a gente costuma falar o seguinte, que a estratégia, ou seja, questões de sustentabilidade, de responsabilidade socioambiental, seja para atender
uma exigência do investidor para as questões de ESG, né, as responsabilidades ambientais, sociais e de governança, ou a necessidade de ter, né, uma energia renovável para incentivar as fontes renováveis no Brasil, essa questão social e ambiental também, ela já está enraizada na cultura dessas empresas. Ou seja, então, num primeiro momento, a gente sente que realmente está tendo um grau de maturidade muito grande, vindo principalmente de fora, Europa, Estados Unidos, entrando para dentro do Brasil, quando essas multinacionais têm plantas aqui, né, com a questão Fabril feita aqui, e tem que, né, gerar o REC ou a certificação dentro do território nacional para provar, para efetivar essas questões, esses atendimentos protocolais. Então, eu vejo assim, que já foi aquele tempo onde, eu vou falar um pouquinho de mim, quem tem mais de 40 anos entende, que efetivamente os nossos pais falavam assim, puxa, apaga a luz, né? Apaga a luz, mas com um viés talvez totalmente econômico há muito tempo atrás. Hoje, esse viés ele já é de sustentabilidade, ele já é na questão de uma responsabilidade de atender, de entender que tem mudanças climáticas acontecendo, tem impactos ambientais severos, e que a gente já está preocupado, sim, em deixar um grande legado para as gerações futuras, né? Ou seja, cria-se uma cultura. Estou entendendo que já está criando uma tendência, uma necessidade cultural e organizacional. As empresas, aqui eu vou até parafrasear Júlio César, né? Elas começam a ter a necessidade de provar isso. Não adianta só ter o dilema ou a teoria que é sustentável, o discurso bonito de sustentabilidade, não. Ela tem que provar que está fazendo, que está tendo ações efetivas para a proteção do meio ambiente. Então, o I-REC, eu entendo que vem justamente para atender todas essas necessidades das empresas. E outras, né, estão se contaminando com essas informações, estão vendo, ouvindo falar, a mídia, são players concorrentes, muitas vezes que já estão tendo esse diferencial, esse valor agregado na sua marca, no seu produto, e vem nos procurar. E a tua outra parte da pergunta, que era em relação à preocupação, a preocupação eu entendo que é com o novo, ainda com o desconhecido para muitos, né? As informações que começam a circular e eles nos procuram para efetivamente ter a certeza, o conhecimento, a segurança do que se trata, como é feito, como é negociado, de quem comprar, enfim. Tudo isso que o Jorge e o Fernando já falaram, que tem esse arcabouço hoje muito estruturado de rastreabilidade, de confiança, com certificação internacional. Então, o atendimento da CPFL ele vai muito além. A CPFL Soluções ela sempre se preocupa com esse tipo de atendimento, ou seja, em chegar no cliente, cria-se uma anamnese, um diagnóstico do que efetivamente ele precisa, né? Porque existem outras tantas soluções na parte de eficientização energética para redução, né, de carbono, de emissão de carbono. Puxa, a gente pode chegar com a equipe de soluções ali, ver um projeto de eficiência energética, uma caldeira a óleo que você transforma a gás, é uma migração para o Mercado Livre comprando fonte incentivada, é um projeto de geração distribuída, enfim. Nós temos que entender o que o cliente precisa, como ele precisa, e aí sim entra a equipe comercial da CPFL Soluções, com a equipe de gestão, nossa equipe de sustentabilidade, para que a gente faça um desenho completo das necessidades do cliente. Então, levando confiança, tranquilidade e principalmente segurança. Muito obrigado, muito obrigado. Bem, eu anotei algumas coisas que você falou aí. Transparência, as empresas têm que ser muito transparentes no que faz, muito honesta. Indo um pouquinho na frase de Júlio César, né? Você tem que provar que você é honesto. E quando você não pode só ser honesto, tem que mostrar que você é honesto. E mostrando, isso gera confiança, né? Porque a gente não faz negócio com quem a gente não confia. Então, o Jorge mostrou aí todo o impacto que está tendo na sociedade, o D da descarbonização, a carbonização, no caso, e isso está motivando muito. E está mudando hábitos de consumo. Então, no final, o consumidor, quem está assistindo, nós somos responsáveis por puxar essa demanda.
e ter aí, poder fazer negócio, no caso, com a CPFL, que vai abraçar e vai dar transparência e rastreabilidade para isso, é muito bom. Muito obrigado, Marcelo. Bem, queria voltar para o Fernando. Fernando, diz para nós, cara, por que contrato de compra de energia incentivada ou contrato de compra de energia no Mercado Livre com usina renovável já não garante essa rastreabilidade? A gente precisa mesmo de certificação? Por gentileza. Vamos lá. O que acontece? Como o Jorge colocou, nos mercados mais liberalizados, e é o que acontece aqui no Brasil, você, a partir de um empreendimento de geração de energia, você tem dois ativos. Você tem o elétron e o atributo ambiental. Então, não há impedimento em que qualquer usina que esteja gerando energia hoje renovável, ela venha até o Instituto Totem e fale, eu quero emitir RECs, mesmo que ela já tenha um contrato de PPA assinado, já tem um contrato assinado. Se esse contrato não contiver explicitamente o conteúdo ambiental, o REC lá dentro, o termo REC, o termo IREC, ela pode fazer ela pode pleitear a emissão de RECs. Então, aquele cliente com o qual ela assinou o PPA, ela tem a garantia do quê? Da energia. Mas ela pode gerar os RECs e comercializar esses RECs desagregados da energia. Então, por isso que a simples existência de um contrato, seja de incentivada, seja de qualquer contrato do Mercado Livre, mesmo que tenha indicada qual é a usina, ela não é uma garantia, por quê? Porque ela não passa por todos aqueles critérios que o Jorge colocou, aqueles 4 quadradinhos que ele colocou no finalzinho da apresentação. Se o comprador de energia conseguir passar por aqueles 4 quadradinhos lá, os 4 critérios, ok, é válido, é aceito. O REC é um instrumento extremamente mais simples de se fazer isso, né? Quando se vai fazer uma auditoria, por exemplo, uma empresa fala, eu consumo energia renovável. Ah, então me prova. Então tem um organismo que vai lá, tem um checador que fala, mostra aí o que é. Ah, mostra os contratos, mostra isso, mostra aquilo, a rastreabilidade, para atender aqueles 4 quadradinhos lá. Atendeu? Ok, você pode alegar energia renovável. Já em outra empresa, fala, bom, me prova que você consome energia renovável. Tá aqui, eu tenho, meu consumo de energia no ano passado foi 100 mil megawatt-hora, eu tenho 100 mil RECs aqui, ó. Tá aqui, eu tenho uma declaração, um documento, ok, está aprovado. Então, não é proibido usar outros instrumentos, porém, um instrumento mais usado, mais simples e que garante automaticamente todos aqueles padrões de qualidade, acabam sendo o REC. Entendi. Então, dá mais clareza, dá mais transparência até para o processo. Não é muito engessado. Você tem, você prova. Pão, pão, queijo, queijo. Simples assim. Legal, Fernando. Obrigado. Jorge, qual o valor que agrega para o gerador certificar seu empreendimento nos critérios do REC? Obrigado, Daniel. Existem, acho que, dimensões de valor distintas. Se a gente pegar o mais palpável, mais tangível, é fonte de receita. Então, ponto. Você está comercializando um novo ativo em um novo mercado e que, eventualmente, dependendo de quando foi implementado o seu projeto, você nem contou com isso no fluxo de caixa dele. Então, se é anterior ao REC, você está tendo uma receita adicional aí. Isso, por si só, talvez já deveria levantar a orelha dos empreendedores. Do ponto de vista mais intangível, a gente pode caminhar para um valor reputacional, a gente pode caminhar por uma aderência ou uma estratégia de longo prazo, porque você imagina que a gente tem uma pressão, tanto interna quanto externa, para diminuir as emissões de gás de efeito estufa, e uma das formas com que se faz isso é através de políticas de precificação de carbono.
Política de precificação de carbono é o seguinte: o governo precisa reduzir, assumir um compromisso, como no caso do Brasil, o Brasil assumiu um compromisso no âmbito do Acordo de Paris, e ele vai, através de políticas específicas ou de instrumentos específicos, colocar preço nas emissões. Lembra aqueles 5 bilhões de dólares que eu falei que foi decrescido do PIB brasileiro por conta dos impactos de clima? De certa forma, aqueles 5 bilhões eles foram sustentados ou assumidos por todos nós. Então, quando o governo do estado de São Paulo vai fazer uma obra de transposição, ele tira dinheiro de arrecadação. Então, essa conta ela é compartilhada pela sociedade inteira. Nada mais justo do que, quando eu enxergar quem são os grandes emissores de gás de efeito estufa, eu resgatar uma parte, ou então eu conseguir ter uma precificação e conseguir ter uma receita a partir das emissões dele. É um princípio que a gente usa muito no campo ambiental, de poluidor-pagador. É um exemplo muito claro desse princípio. Emitiu gás de efeito estufa? Pague. Porque lá na frente tem 5 bilhões de dólares para a gente socializar entre a sociedade inteira e dividir esses custos. Bom, essa é uma primeira parte. Então, governos têm precificado emissões como forma de induzir comportamento. O que é esse induzir comportamento? E o Brasil tem um projeto já há muito tempo, há 4, 5 anos, no Ministério da Economia, que, inclusive, hoje é o evento de encerramento desse projeto. Convido vocês, acho que, se eu não me engano, são 2h, seminário, webinar de encerramento do projeto PMR Brasil. P de Paula, M de Maria, R de Rato. Procurem, quem tiver mais interesse, obviamente, nessa agenda de precificação, que vai acontecer hoje à tarde. E é muito importante para o setor privado enxergar qual que é o impacto da precificação de carbono nas suas operações. E por que eu trago esse tema que aparentemente não está um pouco mais longe? Porque a atratividade dos empreendimentos e dos ativos tende a ser impactada por políticas de precificação de carbono. Então, de certa forma, uma dimensão mais intangível que a gente está falando aqui, de atrelar ou de colocar suas políticas ou estratégias de longo prazo alinhadas ou convergentes com o movimento que o governo nacional e com os governos internacionais estão fazendo, pode, de uma hora para outra, virar muito tangível quando a gente tem um instrumento de precificação de carbono no Brasil. O que um instrumento de precificação de carbono impacta no setor elétrico? Quem emite mais gás de efeito estufa para gerar energia tende a ter uma estrutura de custos afetada, porque as emissões de gás de efeito estufa vão ser precificadas, seja via um mercado, seja via tributo. O mercado eu travo aqui um grupo de atores e falo, olha, reduzam enquanto grupo, vocês vão achar a melhor custo-efetividade. Tributo emitiu, pagou. Então, existem formas de se fazer isso, não tem um melhor, um pior, depende do desenho, o arranjo que você se constrói. Mas o fato é que ativos que emitem gás de efeito estufa, no longo prazo, tendem a ficar cada vez menos atrativos. Então, se de um lado a gente está enxergando no presente uma receita oriunda dos RECs, por outro lado, a gente enxerga no futuro, com uma probabilidade muito alta, uma despesa por conta das emissões. Então, olhar para a energia renovável não é exclusivamente um olhar de responsabilidade socioambiental, de bom mocismo. Eu não iria por esse campo. Eu iria para rentabilidade de negócio, para atratividade de ativos, para oportunidades de empreendimento que... Por que deixar passar? Se a gente pensa, e aí só para não estender muito aqui na minha resposta, a gente pensa o que o Brasil tem de bom, e imagine o seguinte, no mundo inteiro já existem muitas iniciativas de precificação de carbono. Então, Europa já tem desde 2005, China vai construir um mercado, vai começar a operar no ano que vem, a América do Norte tem muita coisa, Nova Zelândia tem, já está se discutindo aqui na América do Sul. Fato é que, onde há precificação de carbono, esses mercados não vão querer competir com atores de fora ou com empresas de fora de mercados que não têm precificação de carbono, porque é uma competição desleal. De certa forma, a gente tem visto isso num ciclo aqui de políticas protecionistas, de certa forma, vai haver algum tipo de barreira para a competição de, peraí, eu tenho aqui na minha estrutura de custos precificação de carbono, emissão, vocês não têm, vocês estão competindo e ganhando de mim, no meu mercado interno. Então, a tendência é que isso não fique assim. O que isso impacta, de fato? O que o Brasil tem de bom para competir num mercado global, em termos de sustentabilidade? A gente tem uma vantagem comparativa muito grande no setor energético. Então, a gente tem tanto o setor elétrico quanto o setor energético em si, com
programas de biocombustíveis e tudo mais, muito robustos e que nos trazem uma vantagem muito interessante do ponto de vista de os produtos que vão competir nesses mercados por consumir energia renovável de vocês, do setor elétrico, tendem a ter uma vantagem comparativa. E, por outro lado, a gente também tem muitos produtos, muitas indústrias que usam elementos de base natural. Então, isso aqui é outra caixinha, não vamos abrir ela agora, não. Mas, de fato, se a gente não enxerga um potencial qualificador do setor elétrico para esses competidores de mercado internacional, a gente também perde a nossa vantagem comparativa. Então, saindo um pouco do micro e olhando para o macro, investir em energias renováveis é fortalecer a competitividade da economia nacional em cenários globais que já estão sendo precificados em termos de emissões de gás de efeito estufa. Perfeito. Você estava falando aí, né, com relação à filosofia de sustentabilidade. No final do dia, a conta tem que parar em pé. Aí eu lembrei de Maquiavel, né? Não é no amor, é na dor que o ser humano se move. Então, é bem isso mesmo. Se não tiver mecanismo financeiro, dificilmente para em pé. E o mecanismo financeiro é que uma empresa vai se tornar mais cara, vai se tornar menos rentável se ela não optar por isso. E eu queria destacar, até saiu no Valor Econômico essa semana, a China, ela anunciou que até 2060 ela deve zerar suas emissões. Para mim é um absurdo, é uma loucura. Quem já teve a oportunidade de ir na China, ver aquela poluição que a gente quase consegue pegar com a mão, eles estão indo para isso. Não entendo que também é por amor, como diria Maquiavel, muito mais pela dor que vai se tornar, se ela não for para esse lado, ela vai se tornar um país não competitivo. E isso é uma grande oportunidade para nós aqui do Brasil. Obrigado, Jorge, muito obrigado. Bem, eu queria voltar agora com o Fernando. Fernando, quanto as empresas geralmente adquirem RECs, e qual que é o tratamento contábil que se dá nisso daí? Como é que funciona isso daí? Poderia explicar para nós? Vamos lá. Vamos colocar alguns números nesse negócio aí, né? Hoje, os RECs estão sendo comercializados no Brasil, eles custam aí por volta de 1 a 2% do preço da energia. Então, nós estamos falando aí algo em torno de entre R$ 2,00, R$ 1,50, R$ 5,00, R$ 4,00, R$ 5,00 o REC. As empresas pagam isso por quê? Porque se elas não pagarem isso, para cada megawatt-hora de energia consumida, você está somando 100 quilos de carbono, mais ou menos, um grande número. Tá? Então, quem não tem REC, tem na sua pegada de carbono 100 quilos de CO2 por megawatt-hora. Quem está disposto a pagar R$ 2,00, R$ 1,50, R$ 3,00 por REC, vai poder, no limite, dizer que sua pegada de carbono por energia elétrica é zero. Então, esses são alguns números aqui do Brasil. É diferente da Europa, diferente dos Estados Unidos, porque lá o REC é precificado de outra maneira, até em função da oferta de energia renovável. No Brasil, a gente tem 80% de oferta de energia renovável da nossa matriz, muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Entrando na tua pergunta, como que as empresas compram REC? Tem dois modelos. Um modelo é, por exemplo, como a Vivo fez. O Grupo Telefônica aqui no Brasil. Eu falo isso porque saiu no jornal. Eles têm um consumo anual da ordem de 1 milhão de megawatt-hora, consumo de energia, 1 milhão de megawatt-hora. Então, ele falou, bom, eu preciso comprar por ano 1 milhão de RECs. Aí, o que ele fez? Fez um processo, fez uma licitação, um bid, tá? E fechou o contrato com uma empresa para vender os RECs ao longo de 5 anos. Fechou um contrato de 5 anos. Então, como é que faz? Todo mês, essa empresa emite os RECs e aposenta os nomes em nome da Telefônica. E no final do período, ela faz o ajuste em função do seu consumo de energia, para gerar um pouquinho mais ou menos em função do consumo real de energia. Isso é um modelo. Um outro modelo é, a empresa não faz nada durante o ano, chega em janeiro do ano, vê o seguinte, quanto que eu consumi de energia no ano passado? Eu consumi de energia 200 mil megawatt-hora. Então, eu preciso comprar 200 mil RECs.
Aí ela vai no mercado, conversa com os vários participantes do mercado. Hoje no Brasil a gente tem mais de 20 empresas aptas a vender RECs e faz a sua compra. E um terceiro modelo é o seguinte: a empresa já tem os seus contratos de energia e amarram no contrato de energia que os RECs terão que ser aposentados no nome da própria empresa. E aí vai combinar um valor mais alto, um valor de mais 0,5%, mais 1%, mais 2%, enfim, vai combinar. Então, essas são as três formas, né? Fechar um contrato de longo prazo, agregar o PPA, ou simplesmente pensar nisso no começo do ano, em função do ano anterior. Tratamento contábil do REC, normalmente as empresas têm tratado o REC como um ativo intangível. Ele é um ativo intangível que é criado nas geradoras de energia e é transferido para, eventualmente, diretamente da geradora para o consumidor de energia, ou pode passar por uma cadeia de custódia aí entre comercializadores, um ou mais comercializadores, o REC pode ser transmitido. Mas, normalmente, o que as empresas têm tratado é como um ativo intangível. É isso aí. Ativo intangível. Lembro disso aí em algum lugar no MBA aí. Ok, Jorge, vamos lá. Qual que é o trabalho para o gerador se encaixar na certificação REC? Aproveitando na mesma sequência, qual que é o grau de maturidade dos geradores de se enquadrarem nesse processo e quais são as fontes que mais solicitam as certificações? Uhum. Bom, acho que vale a pena para entender qual que é o grau de trabalho, a gente olhar isso no micro e no macro. No micro, não é tão difícil. No micro, você tem que ter ter informações sobre como você gera energia e você conseguir medir isso. E aí, para medir isso, você tem ferramenta do GHG Protocol, você tem métodos que a aplicação para estimar a emissão de gás de efeito estufa não é muito grande. Porém, e aí um porém em negrito, não é só garantir o fator de emissão na geração que permite um gerador a transmitir esse atributo de sustentabilidade da energia. E a gente começa a enxergar o macro. Como que está organizada a comercialização hoje no sistema elétrico? Então, o CCE tem seus modelos e seus mecanismos voltados e muito bem estruturados para garantir a estabilidade e a rastreabilidade da energia. Isso não está estruturado para garantir o atributo ambiental dessa energia. Então, aí que começa a ter alguma dificuldade no fluxo de informações, principalmente porque se a gente enxergar o que o REC faz, que é registrar o atributo de energia e garantir que esse atributo ele é comercializado e garantir a rastreabilidade da cadeia desse atributo, os contratos de compra e venda de energia eles não foram desenhados para isso. Então, quando você tem lá, por exemplo, os instrumentos de liquidação de energia na CCE, você teria também que adaptar esses instrumentos de liquidação para que o atributo de sustentabilidade entrasse na liquidação, e você teria que ter rastreabilidade em todos os lugares desse momento, inclusive nos ciclos que eu já mencionei de comercializadoras com comercializadoras. Então, no macro, a garantia desse atributo ao longo da cadeia de valor ela começa a ser mais sensível. O REC, e aí, por utilizar tecnologias como blockchain, já consegue isso mais fácil, porque você tem um bloco, você tem uma unidade de energia, um atributo e tudo mais. Então, para o gerador, do ponto de vista de mensuração, de estimativa de emissão de gás de efeito estufa, tranquilo, fácil, você resolve isso bem facilmente. O problema se dá quando você vai transmitir essa informação para o consumidor, que é quem vai se apropriar disso. Então, nesse ponto, eu acho que é o mais sensível. Qual que é a segunda pergunta? Desculpa. Quem é que está gerando mais? Ou quem demanda mais? Peraí, porque eu não estava preparado para falar o meu grupo. A segunda pergunta é a seguinte: qual que é o grau de maturidade do gerador? Tá. Quais fontes que mais solicitam as certificações? Essa daí eu deixo para o Fernando, que ele deve ter isso aí na ponta da língua, assim. Fernando, quem tem mais solicitado aí RECs com vocês?
Olha, 2/3 das emissões vêm de empreendimentos eólicos, tá? Apesar de a gente ter uma potência hídrica muito grande para emitir RECs, a gente tem usinas grandes que emitem RECs hidrelétricas, porém, na prática, os negócios hoje estão sendo feitos, basicamente, 2/3 deles com RECs eólicos. Não, legal, legal. Fernando, só para complementar essa pergunta, você entende que isso é... Por quê? Por que a usina eólica pega 2/3? Porque é muita coisa, né? Eu sei que ainda a solar, ainda a gente tem muito potencial, isso vai crescer nos anos. Você vê uma tendência das hidroelétricas também adentrarem esse... quererem emitirem certificado, melhor dizendo? O que acontece é o seguinte, algumas empresas, elas simplesmente compram RECs, e aí eu quero REC, quero rastreamento de energia, eu quero o mais barato. Então, ela não se importa com se é de fonte solar, se é de fonte eólica, se é de biomassa, enfim, ela quer comprar RECs. O que não é a maior parte dos casos. Normalmente, as empresas elas se preocupam, elas querem uma fonte de energia com baixos impactos ambientais, com alto impacto em termos de requisitos de ESG. Então, muitas empresas falam o seguinte, por que eu deveria comprar REC de uma usina que está operando desde a década de 60? Eu quero comprar RECs de usinas recentemente implementadas. Por quê? Porque eu quero demonstrar que eu estou incentivando as novas renováveis. Então essa é a ideia que está por trás do mercado, que está está adquirindo mais energia eólica agora. Tem bastante solar está começando agora. A gente tem alguns empreendimentos solares centralizados e também GD. GD também é possível fazer a certificação e fazer a comercialização de I-RECs. Então, esse é um movimento que está acontecendo. Apesar da gente ter uma grande potência instalada e apta para gerar I-RECs, em termos de hidrelétricas, a maior parte dos negócios tem vindo de parques eólicos. Entendi. Acredito eu que isso pode ser uma onda, e a segunda onda hidroelétrica pode ser bastante utilizado. Legal, bacana. Vou botar o Marcelo nessa conversa. Marcelo, as empresas têm comprado certificações para qual horizonte de tempo no qual elas têm o propósito de assegurar a origem de sua energia e a partir de fontes renováveis? De quais fontes renováveis? Daniel, eu vou pegar um caminho aí na trilha que o Fernando tinha aberto. A gente tem visto dois grandes grupos, né, nos procurarem nesse momento. Um primeiro, daqueles consumidores que querem ser autossuficientes para comprar, efetivamente, direto um PPA de longo prazo, e aí ele vai atrás de um empreendimento específico, seja um empreendimento eólico ou um empreendimento solar, para se beneficiar diretamente, né, dos RECs emitidos por esse registrante. Então, esse é um primeiro caminho, geralmente esses PPAs de 10, 15 anos. E o segundo, por intermédio, aí sim, dos participantes, né, dos comercializadores, daqueles que já estão habilitados a transicionarem e comercializarem os certificados internacionais. O que leva o consumidor, né, aí atrás, aí sim, como quando ele contrata energia, as mesmas preocupações ele leva para determinar quem que será o participante, quem será o comercializador dele. Ele vai levar a questão de robustez, segurança, ter uma equipe comercial e de gestão que possa olhar efetivamente com carinho, fazer um diagnóstico sobre as efetivas necessidades dele e, principalmente, como contratar. Desse último grupo, em termos de consultas, é a grande maioria, né? Ou seja, ou multinacionais com essas matrizes internacionais com plantas que têm que atender a uma demanda, uma obrigatoriedade, né?
ou por outros, e aí eles podem também, desse grupo, tem outros que já fazem alguns contratos de 2 anos, 3 anos, 5 anos, atrelados ao contrato de fornecimento de energia no Mercado Livre. Então, a grande maioria tem nos procurado dessa forma, ou seja, já objetivando uma contratação futura, mas ainda de médio prazo, 3 a 5 anos, mas que venha com a EREC agregado, né, ao produto de energia. E uma minoria, talvez, que tenha nos procurado são esses mais, não sei se ainda, Fernando, se já existe esse termo short no mercado da EREC, mas efetivamente aqueles que passam o ano e depois fazem a compensação através do seu, ver quanto que efetivamente consumiram ao longo de um ano e até a data limite, que deve estar ali no dia 15 de maio, eles podem efetivamente comprar os RECs com seus parceiros nos preços comerciais e negociados pelo mercado. É importante destacar também, e o Fernando já abordou um pouco, dessas questões de precificação do REC. Efetivamente, puxa, ele falou ali talvez numa banda de 1,50 a 5, a gente já viu até R$8 por REC. Efetivamente, existem os custos diretos e indiretos, né, envolvidos, existem o momento da contratação, se foi uma contratação já futura, se ela já foi uma contratação passada, a disponibilidade de certificados no mercado, isso é muito importante. Mas mais importante ainda nessa situação é ter um parceiro robusto, confiável, né, uma vez que os RECs, quando você faz a contratação futura, ela efetivamente é a única segurança que quem está adquirindo é o contrato de energia com o participante. Uma vez que o REC só vai ser emitido, né, após a geração, ou seja, ela é uma compra futura. Então, você vai ter na mão, efetivamente, um contrato com um parceiro que você tem que confiar, você tem que acreditar que, durante aquele período contratual, ele não vai te deixar na mão, né? Então, a CPFL, desse modo, ela atua de ponta a ponta como uma empresa de soluções, efetivamente, com geração, com registro, com as questões de eficiência envolvidas, todos os pormenores de fazer um bom equilíbrio de portfólio para essas fontes renováveis, para que o cliente realmente tenha na sua mão os produtos que venham atender às suas necessidades. E uma equipe de gestão também altamente qualificado para esse propósito de fazer toda a gestão de energia. Legal, Marcelo, obrigado. Fernando, há mudança prevista em um futuro próximo nos critérios para certificar empreendimentos de geração? Nós implementamos nesse ano uma segunda camada de segurança, que foi o blockchain. Então, todas as operações de emissão de RECs no Brasil estão guardadas num blockchain. O blockchain ele tem a particularidade de um registro que não é possível ser deletado, né? Ele só pode ser editado, mas temos de ser acrescentado. Então, aí isso dá mais garantia de não haver a tal da dupla contagem, duplo beneficiário. Então, isso nós implementamos no começo do ano de 2020. Para o ano que vem, nós estamos prevendo uma mudança que é fazer a ligação direta da medição de energia dos empreendimentos no nosso sistema de emissão de RECs. Hoje a gente passa pela CCE, que nos fornece os dados já de energia consolidados. Por conta disso, o dado sempre chega com um pouquinho de atraso, a gente tem cerca de 50 dias de atraso, porque tem o processo de consolidação da CCE. Então, por exemplo, uma empresa hoje, nós estamos em dezembro, ela não consegue emitir RECs da energia gerada em novembro, só vai conseguir em outubro, provavelmente hoje, a gente deve estar com o registro de outubro. Com esse sistema que nós vamos fazer, para quem quiser, não é obrigatório, nós vamos fazer a ligação via internet das coisas, né? Então, a gente vai ligar diretamente a medição no nosso sistema. Então, essa é uma mudança prevista. E nós vamos também, no ano que vem, trabalhar com o REC 2.0. O que é o REC 2.0? É o REC... hoje, a empresa consumiu 100 mil megawatt-hora, ela tem que comprar 100 mil RECs. O REC 2.0 é essa mesma conta, mas pareada com o perfil de carga. Ou seja,
os RECs não vão ser só carimbados com o mês, hoje ele é carimbado com o mês de geração e o tipo de geração. Nós vamos passar a carimbar o REC com o horário da geração. Então, as empresas que quiserem vão poder fazer exatamente o perfil pareado com o REC. Isso é a mudança prevista para o ano que vem. Bem sofisticado isso, hein? Bem bacana. Parabéns. Nossa equipe da informática aqui tá doida, porque isso não tá isso está sendo feito em caráter experimental em alguns lugares da Europa só. Então, a gente já está querendo colocar isso aqui de maneira definitiva. Então, até por isso, nós estamos reformulando toda a linguagem de programação do nosso sistema para poder carregar essa base de dados e fazer esse pareamento. Vai ser um serviço, um produtinho interessante, também opcional, não vai ser obrigatório. Bem bacana, bem bacana. Parabéns. Que funcione bem. Jorge, você acredita que vai ter aumento de geradores querendo certificações de REC para o futuro? Sim, sim. Você fala sobre isso? A gente falou bastante aqui, mas o que você fala? Qual é a tua visão para isso? Não, acho que tem dois, talvez, campos aí, pensando do ponto de vista do potencial mercado ainda pouco explorado. Acho que, primeiro, é esse de gerar RECs, de olhar para isso como, de novo, um apoio à estrutura de receitas das empresas. E eu ainda enxergo uma capacidade subexplorada totalmente, não conheço aqui no Brasil nenhum caso de distribuidora que esteja fazendo isso, que é dialogar com o mercado cativo. Então, a gente hoje ainda tem tanto o sistema de RECs quanto o sistema de PPAs, de contratos aí para os atributos ambientais, ainda está muito estruturado no âmbito do mercado livre. E aí, aquele último slide que eu mostrei ali do futuro, que é as distribuidoras de energia elétrica conseguirem demonstrar para os consumidores cativos qual é a emissão associada à sua distribuição, eu acho que isso é um grande mercado ainda para também qualificar e eventualmente, e eu acho que isso ganha principalmente atratividade num contexto em que, não sei quando isso vai acontecer ou se vai acontecer, num contexto caso haja uma sobreposição e uma competição de distribuidores por um mesmo mercado cativo. Então, eu acho que tem aí posso estar falando uma coisa que é muito longe da nossa realidade Brasil, mas existe uma forma também das distribuidoras conseguirem transmitir os atributos ambientais para os consumidores que não conseguem ascender para o mercado livre. E isso também traz, eventualmente, algum tipo de benefício financeiro aí. Você precisa pensar, talvez, um mecanismo, não sei se vai ser, eventualmente, purinho via RECs aí, mas eu acho que tem chance da gente desenvolver outros tipos de instrumentos ou derivar instrumentos dos RECs para que tanto o consumidor entenda o benefício e consiga optar ou opinar no tipo de energia que está sendo gerada e distribuída, quanto o gerador tem o seu benefício por optar por uma fonte de energia menos impactante em termos de mudança do clima. Então, eu enxergo alguns caminhos passando por aí, assim, mas ainda tem muito trabalho para a gente fazer de base, principalmente, estruturando e deixando cada vez mais robusto esse processo, cada vez mais transparente, envolvendo e trazendo para a conversa CCE, ONS, todo mundo, ANEEL. Acho que essa é uma pauta que deveria estar assim, na ordem do dia para essas organizações, essas instituições, porque tende a trazer muitas mudanças, e no caso do Brasil, muitas mudanças positivas para o sistema elétrico. Então, acho que a gente está olhando com carinho para essa dimensão. Inclusive, Jorge, em alguns países, tem algumas distribuidoras, elas ofertam os chamados produtos verdes, que é o quê? A distribuidora tem um mix lá, que é o que ela compra de energia. Então, isso é o médio que ela entrega. Mas ela pode entregar 100% renovável. Então, ela oferece esse produto para os consumidores que desejam. É um produto diretamente fornecido pelas distribuidoras.
Aqui no Brasil, nada impede de que isso seja feito, porque isso é um mercado voluntário, mas as distribuidoras têm estudado, em função da ANEEL, enfim, pode ser que tenha algum tipo de restrição regulatória aí para se fazer isso, mas isso é razoavelmente comum em outros países. A distribuidora oferta, você quer o meu mix normal, é esse aqui. Você quer um 100% renovável? Está aqui. Então, em vez de você pagar, vai pagar um pouquinho a mais e os RECs vão ser aposentados no seu nome. Isso existe. Perfeito. Legal, bem legal. O que eu estou vendo aí é mais competição para o futuro entre as distribuidoras. É só a ANEEL destravar esses nós que tem, que obviamente é uma estrutura robusta, mas eu entendo que... Bem, eu que já milito nesse mercado há mais de 30 anos, eu sou da época ainda, somos aqui, eu acho que a grande maioria, da época que era 100% totalmente vertical, já mudou muito, né? Vamos pegar aí nos últimos 20 anos, o que mudou o nosso setor elétrico é um absurdo. E mudança sempre traz medo, sempre traz insegurança, mas eu entendo que se eu for ver a história do setor, junto com a minha história pessoal, foram muito boas essas mudanças. Então, que venha mais essa. Marcelo, você identifica que deve haver um aumento no interesse dos consumidores nesse tipo de certificação? Como é que você vê isso aí do ponto de vista do consumidor? Você que está mais direto com ele. Daniel, sem dúvida. Você acabou de falar da linha do tempo do setor elétrico, né, da desverticalização, depois a própria abertura de mercado, tantos marcos que nós tivemos regulatórios nos últimos 10, 15 anos, enfim, ainda muitas questões sendo tratadas para as questões de eficiência energética, GD, competição de fontes, leilões, enfim. E aqui o IREC surge, né, exatamente como o algo novo, né, o diferente que está levando tanto valor, seja para o gerador e seja para o consumidor. Então, o Fernando falou bem, é a descomoditização do produto de energia, gerando atributos e valores intangíveis desde a geração até a ponta consumidora. E eu vejo que nessa linha do tempo nós estamos engatinhando. Ainda muito embora no mercado de energia o Fernando, o Jorge já possam estar tratando desse tema há mais de 10 anos, 12 anos, enfim, mas efetivamente ele está nascendo para o mercado. E por óbvio, a maioria dos consumidores, muitos daqueles que não conhecem nem a possibilidade que eles têm ainda de ter uma geração distribuída, de ter uma possibilidade de ir para um mercado livre, escolher de livre forma o seu fornecedor de energia, também vai surgir o interesse ou as informações da possibilidade de ele obter uma certificação internacional que ele possa comprovar efetivamente esse compromisso, essa responsabilidade socioambiental. Então, independente do motivo que esse consumidor venha a ter, né, para ter essa demanda, vir a procurar a certificação internacional de energia renovável, seja ela, como a gente já falou, para atender um stakeholder, para colocar um selo, né, de uma chancela no seu site, para falar que a nossa empresa tem esse compromisso genuíno com as fontes limpas, verdes, renováveis, seja por uma necessidade de comprovação a protocolo, enfim, vão surgir as necessidades, e eu tenho absoluta certeza que a partir desse ano, 2020, nesse marco, nessa mudança de chave, daí em diante a gente vai ter com certeza um crescimento exponencial. Não, legal, bacana. Você estava falando aí do nível de maturidade de empresas, que já aconteceram tantas coisas de 98 para cá, né, que começou as privatizações, etc., que tem muita empresa ainda que não tem a mínima ideia do qual que é o benefício, qual que são as oportunidades que ela tem no mercado. Me lembrou aí a indústria 4.0, a quarta revolução industrial. Nosso país aí tem gente ainda que vive na segunda revolução industrial, que não tem nem eletricidade direito. Então, o nosso país é muito grande, muito diverso, e esse tipo de
de comunicação que a CPFL e a revista traz, eu acho que é extremamente importante para a gente difundir esse conhecimento, escutar e passar isso para frente para a gente realmente poder crescer, poder evoluir e essa coisa acelerar um pouco mais rápido. Legal, obrigado. Fernando, qual que é a posição no Brasil entre os outros países aí? Eu falei da China aqui, eu sei que a China está no top. Me conta aí para nós aí como é que o Brasil está nessa posição. O Brasil, o sistema I-REC é razoavelmente novo, ele veio de 2015, ou seja, o nosso programa foi anterior ao sistema internacional I-REC, e o Brasil acabou sendo um piloto para o próprio I-REC, porque o Brasil foi o primeiro país a ter um emissor local. Então, eu participei de várias reuniões do conselho do I-REC também, nós fizemos algumas recomendações e muito do resultado do I-REC vem da experiência do Brasil. Hoje, dos países que emitem RECs, o Brasil é o segundo colocado, o primeiro é a China, depois vem o Brasil, depois vem a Índia, praticamente junto com a Colômbia, e em seguida os países do Sudeste Asiático. Então, o que é natural, a economia da China é uma economia bem maior que a brasileira, então é natural que o Brasil fique nessa segunda colocação, talvez terceira colocação, atrás da Índia, mas por enquanto nós estamos em segundo colocado. Legal, estamos bem. Eu quero agora, a gente já está indo para o final do nosso bate-papo aqui hoje, eu quero fazer uma pergunta para o Jorge e para o Fernando. Vou fazer a mesma pergunta, eu gostaria que vocês respondessem. Qual que é o valor, o benefício para o gerador poder gerar os certificados de energias renováveis? Qual que é o valor disso para ele? Por favor. Quer começar, Fernando? Eu vou. Tá. Valor financeiro, acho que já falamos bastante disso aqui. Valor em termos de competitividade do seu produto. Se a gente tem uma demanda que está se qualificando e enxergando benefícios de consumir energia renovável para diminuir seus impactos sobre a mudança do clima, você ter um produto adequado a isso ou que enxerga essa demanda, você tem uma vantagem comparativa. Um valor de se colocar no mercado, um valor mais, talvez, intangível, de comunicação, transparência, fortalecimento de marca. Esse daí é o mais difícil de mensurar, mas eu acho que tem que estar coerente com as estratégias da empresa. E acho que talvez um último valor de diversificar fontes de receita do ponto de vista de atratividade ou de rentabilidade dos ativos não está exclusivamente em um elemento. Acho que valeria minimamente para os geradores enxergar isso como um outro ativo. Talvez um olhar de portfólio. O que você entrega com sua energia? Eu entrego energia, eu entrego um atributo de sustentabilidade da energia e vamos começar a qualificar e criar outros produtos, como no caso o Fernando trouxe aqui, lá fora, mesmo nos mercados cativos, as distribuidoras vendem um produto específico para cada grupo de consumidores. Então, à medida que não só os grandes consumidores que conseguem transitar aí no mercado livre enxergam ou conseguem visualizar produtos que conversam com as demandas ou as necessidades deles, a gente tem um portfólio mais diverso e as empresas podem traçar estratégias para cada grupo de ativos que elas entregam para o mercado. Então, eu enxergaria valores nessas 4 dimensões aí. Complementando o que o Jorge colocou, a gente tem 2 perfis hoje de empresas geradoras, né? A gente tem um perfil daquela empresa que sempre atuou em leilões. Então, qual que era a preocupação dela? Ser um bom implementador de projeto. Por quê? Porque a venda já estava garantida no leilão. Então, para esse tipo de empresa, ela não tem contato com o consumidor. Então, ela pode ter o REC lá, mas provavelmente ela vai ter que se ligar com alguma comercializadora.
E tem um outro perfil hoje, que é o perfil que aconteceu nos últimos dos leilões dos últimos anos, que foi o quê? Apesar de ter sido criado um leilão para o mercado regulado, a porcentagem de energia para o mercado regulado foi de 30%, 40%, 50%. E o empreendedor deixou 50% da sua capacidade de produção de energia para o mercado livre. E aí o REC se torna um ativo bastante interessante aí. Por quê? Porque essa empresa que não tinha perfil de consumidor comercial passa a ter necessidade de ter esse perfil. Então, por isso que a gente teve um aumento grande agora de comercializadoras de energia. Hoje, no setor, a gente está com uma crise de empregos grande no Brasil. No setor elétrico, na área de comercialização, está faltando gente, está uma rotatividade muito grande. Por quê? Porque várias empresas estão criando suas estruturas de comercialização, até por causa dessa mudança no perfil. E aí o REC é mais um produto para se diferenciar. Legal, obrigado. Marcelo, qual o valor para o consumidor, né? Como é que você enxerga isso do ponto de vista do consumidor? Agora, ao menos ele. Por favor. Daniel, o Jorge e o Fernando traçaram aí os valores do ponto de vista da geração, mas do ponto do consumidor, após principalmente essa nossa discussão e tanto aprendizado que nós tivemos nessa manhã, eu fui fazendo alguns apontamentos mentais para tentar, além daqueles que nós já tínhamos mentalmente, quais são os benefícios para os consumidores, mas surgiram outros. A minha lista aqui já passou de 15, né? Mas realmente, por ser um produto diferenciado, um certificado rastreável, né? Ou seja, é um rótulo, é o selo, é a chancela, que efetivamente você tem uma energia com uma origem controlada, é aquele vinho que você compra com o DOC escrito ali, você tem efetivamente agora a certeza e uma comprovação internacional que você está, né, junto com essa cultura de sustentabilidade, não apenas no DNA, mas comprovando efetivamente que você tem essa preocupação. Os cumprimentos dos relatórios e dos protocolos de sustentabilidade, que foram tantos ditos aqui, e com a certeza que elas não têm uma dupla contabilidade, né, que você efetivamente está comprando algo que foi feito para você, para o atendimento do teu negócio, do teu serviço, da tua marca. O atendimento a plataformas e índices nacionais e internacionais, para que efetivamente a tua marca esteja listada e continue listada como empresas certificadas internacionalmente vistas como uma empresa sustentável. A questão da descomoditização da energia, que é um atributo que não vale apenas para o gerador, vale também para o consumidor, porque uma vez que ele coloca aquele 1%, 2% a mais efetivamente num custo da energia dele, mas quanto esse intangível, né, vira depois quando ele vende essa marca com o selo de sustentabilidade. O consumidor, ele passa não apenas sentir parte da questão da responsabilidade socioambiental, mas ele exerce, ele é protagonista ativo desse fomento, desse incentivo às fontes renováveis de energia no Brasil, né? Então, eu vejo que tem tantas outras ainda, neutralizando o escopo 2 de emissão, ele ganha prestígio frente à sociedade, ele ganha clientes, enfim, para mim, tudo isso ainda converge com toda essa questão que nós estamos falando, mas é o compromisso genuíno com a responsabilidade socioambiental. Legal, foram bastante mesmo, hein? Bacana, bacana. A gente terminou as nossas perguntas. Temos aqui 3 perguntas que a gente selecionou. E tem uma pergunta aqui que não tem nome, mas eu queria que o Fernando falasse. Estou perguntando aqui qual que é o fluxo, né, para se conseguir, para uma empresa conseguir o REC. Você pode explicar e também pode, por gentileza, Fernando, indique aonde essa pessoa pode procurar isso com mais detalhes, por favor. Basicamente, para se comprar o REC, basta entrar em contato com qualquer um dos vendedores de REC
Então, a lista completa está no site do Instituto Totum. A lista é uma lista pública. E, basicamente, você vai pedir o total de megawatt-hora, o tipo de energia que você quer, se faz diferença o tipo de energia, e a época de geração, né? Qual o ano que você quer de geração. Lembrando que existem restrições para a emissão de RECs retroativos. Como é que funciona? Até maio do ano, nós podemos emitir RECs do ano anterior. Passou de 15 de maio, só os RECs do ano vigente. Então, por exemplo, hoje a gente só pode emitir RECs de 2020. Janeiro de 2021, pode emitir RECs de 2020? Pode, até maio de 2021. Então, o fluxo é muito simples para quem compra, basta entrar em contato com qualquer um dos participantes, a CPFL é uma delas, que você vai ser muito bem atendido e vai conseguir fazer sua compra de RECs fazendo essas especificações. Legal, bacana. Tem uma outra pergunta, se o Jorge estiver confortável para responder, por favor. Quem pode emitir REC? Somente é a CPFL? Não, acho que o Fernando já abordou esse ponto, mas qualquer gerador de energia, independente do tamanho, do volume, acho que aí vai ser uma decisão de atratividade. Assim. Eventualmente, o processo, vocês imaginam um custo marginal sendo diluído aí, né? Então, você tem um custo para emitir um REC, é um custo eventualmente maior do que para emitir 1000 RECs proporcionalmente, né? Então, acho que é só uma decisão de atratividade, mas qualquer unidade geradora aí está apta a emitir RECs. Bem, gente, era isso. Encerrou aqui, Adolfo, Marcelo, eu agradeço, de antemão eu agradeço aí a oportunidade, agradeço pelo tempo de vocês que fizeram esse painel aqui junto comigo, e quem aí, 137, que eu estou registrando aqui agora, estão acompanhando a gente. Muito obrigado, valeu. Eu tenho só, Daniel, uma pergunta importante que me passaram aqui, que eu gostaria de passar para ti, só para a gente, antes de finalizar e passar a palavra para mim, efetivamente, para o Marcelo, que seria a seguinte: para geração solar em telhados de indústrias de pequeno e médios portes, aqui em Santa Catarina e Paraná, variam de 75 kW, 8.000 kW por mês, a 1.000 kW ou 105.000 kW por mês. Para que potências ou geração vale a pena eu certificar? Tá legal. Isso é uma questão recorrente. Acontece o seguinte: em tese, qualquer telhado pode gerar REC. Só que você tem custos de registro e custos de emissão que a conta acaba não fechando. Então, a potência esperada aí para que fique 0 a 0 é da ordem de 2 mega. Tá? Aí você vai me perguntar, 2 mega no caso solar de pico. Aí você vai me perguntar, poxa, mas como não tem um telhado de 2 mega, né? Tem que ser um telhado, 2 campos de futebol, aí não tem como. É permitido a gente agregar vários telhados até 5 mega. Então, é como se a gente pode fazer um registro, como se fosse uma grande usina agregando várias microgerações descentralizadas. Tá? Então, é possível fazer desde que seja na mesma área de concessão. A gente tem um caso, tem uma empresa que agregou alguns telhados e que está gerando RECs. Então, telhados individuais, apesar de, em teoria, ser possível, não fecha a conta, mas se tem alguém que consegue agregar vários telhados, aí dá para fazer a geração de RECs e vender esse REC para quem quiser. Tranquilo. Ok. Bom, com isso a gente vai aqui finalizando esse webinar especial sobre a REC, né, Certificação de Energia Renovável. Do nosso lado aqui, eu queria agradecer demais a atenção das 150, 160 pessoas que estiveram conosco durante essa quase 1 hora e 45 minutos.
Agradeço demais ao tempo do Fernando, do Jorge, tá? Do Marcelo, do Daniel Bento conduzindo. Agradeço a CPFL Soluções pela confiança, de novo, no trabalho da Setor Elétrico e pela parceria, por estarmos juntos aí nesse trabalho técnico e de conhecimento e de atualização profissional para todos. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Passo para o Marcelo Matos poder finalizar efetivamente aí esse trabalho. Agradeço a todos. Obrigado. Valeu, Adolfo. Obrigado. Nós que temos que agradecer essa parceria, CPFL Soluções, com a revista O Setor Elétrico. Uma manhã de muito aprendizado, muita discussão. Obrigado, Daniel, pela condução dos trabalhos, pela moderação. Ao Jorge, ao Fernando, nossos professores, né, já há algum tempo, tanto o Gema quanto a Totum, qualificando as nossas equipes, que estão prontas a atender toda a demanda de nossos clientes e sempre de pronta atenção para tirar todas as nossas dúvidas desse algo novo, que também nós muitas vezes não temos a resposta de imediato, mas a gente já vem com essa preocupação de longa data para que efetivamente quando a gente vá ao mercado, quando a gente tem esse acesso, como nós estamos tendo agora, efetivamente a gente vá levando a confiança e a robustez que os nossos clientes tanto merecem. A todos os parceiros, aos convidados, aos participantes do nosso webinar sobre certificação internacional de energia renovável, o nosso agradecimento. E assim eu me despeço em nome da CPFL Soluções. Obrigado a todos, tenham uma ótima continuidade de semana. Obrigado a todos, nos vemos em breve. Obrigado, um forte abraço a todos. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Saúde.